Olá, eu sou o professor Tarsis Teles e esse é um vídeo para a finalização do curso de Criação de Videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Bem, na aula de hoje nós veremos triângulos retângulos e o Teorema de Pitágoras. Lembrem-se que os triângulos eles podem ser classificados quanto aos seus ângulos e quanto aos seus lados. Quanto aos seus ângulos, nós podemos distinguir os triângulos como sendo obtusângulos, acutângulos e retângulos. Nesse caso, nós vamos estudar o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é uma categoria de triângulos a qual ele possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, ou seja, ângulos menores do que 90 graus. Como podemos verificar aqui nessa imagem, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós denominamos hipotenusa. Hipotenusa vem do grego oposto a, justamente por ele ser oposto ao ângulo de 90 graus, ele recebe esse nome. Os lados que criam, né, o vértice que forma o ângulo de 90 graus, eles se denominam catetos, tá? Bom, onde nós podemos encontrar os triângulos retângulos? Eles se encontram em diversas aplicações e estão presentes em construções, nos trabalhos de topografia, de agrimensura e nas situações em que a gente precisa calcular distâncias. Um exemplo é se quiséssemos calcular a altura da Torre Eiffel, por exemplo. Nós poderíamos construir um triângulo retângulo usando também a sombra, por exemplo, que a torre faz, e como um dos catetos, a altura como outros catetos, como um outro cateto, e também a hipotenusa, tá certo? Usando algumas relações de trigonometria e ângulos, tá certo? Seria muito fácil calcular aqui a altura dessa Torre Eiffel. Bom, e aí chegamos no Teorema de Pitágoras. É um teorema que foi construído, tá certo, antes de Pitágoras, mas ele recebeu o nome desse matemático, tá certo? Ele fala o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como assim? Nós vamos imaginar que, como nessa figura, tá certo? Nesse GIF, é, uma área em cima da hipotenusa, formando como se fosse um quadrado. Então, a soma dessas duas áreas que formam os catetos é igual à área maior formada pelo quadrado da hipotenusa, tá certo? O teorema de Pitágoras ele foi provado muitas e muitas vezes de várias maneiras diferentes. Euclides, que foi um matemático e filósofo da antiguidade, ele escreveu um livro chamado Os Elementos, pela qual ele escreveu 100 provas diferentes, 100 maneiras diferentes de provar o teorema de Pitágoras, tá certo? O que interessa a vocês é que funciona e vocês podem testar, tá certo? Como mostra nesse GIF aqui, tá? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da minha hipotenusa. E aqui eu trouxe um exemplo simples e rápido para a gente treinar esse teorema, tá certo? Calcule o perímetro do triângulo a seguir. Bem, o perímetro é a soma do contorno de todos os lados de uma figura, tá? Então, eu preciso saber o valor da minha hipotenusa para conhecermos o perímetro. E para isso usamos o teorema de Pitágoras. Sabendo que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, podemos fazer 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, sendo igual à minha hipotenusa ao quadrado, tá? 9 vezes 9 dá 81, 12 vezes 12 dá 144. Somando isso, dá 225. Tirando a raiz aqui dos dois lados, eu fico com x igual a 15.
Então, a minha hipotenusa vale 15. Somando, né, para descobrirmos os meus perímetros, 15 mais o cateto 12, mais o outro cateto 9, temos um total de 36 unidades de comprimento, tá? Agradeço por assistirem até aqui. Tchau, tchau.